Boa noite. Boa Paz, noite. queridos. Estamos iniciando esse projeto, um podcast, Inundados pelo Espírito. Isso é um projeto que o Senhor colocou no nosso coração. É o primeiro de muitos. Isso. Buscar glorificar o nome de Cristo. Hoje teremos uma convidada especial, nossa irmã Jaciara, um testemunho forte, porque nós cremos nesse evangelho, onde Paulo diz que o evangelho ele é o poder de Deus. E nós cremos nesse evangelho de transformação. Ela vai contar um pouco do testemunho dela, para que nós possamos glorificar e engrandecer o nome de Cristo. Aqui não tem a ver com o homem. O homem é só um canal para o Espírito, mas tem a ver com o nome de Cristo ser glorificado. E nós vamos iniciar com a oração, porque nada mais justo do que nós honrarmos aquele que tem nos mantido de pé, aquele que nos trouxe até aqui, aquele que tem nos sustentado. Amém? Vamos fechar nossos olhos, vamos estar orando. Glorioso Deus, eterno Pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel. Tu és o príncipe da paz, Tu és a raiz de Davi, Tu és o grande eu sou. Amém, Pai, te pedimos perdão, Pai, porque somos falhos, pecadores, Senhor. Amém. Mas entregamos a direção, Pai, desse podcast, Pai, desse projeto que nasceu no nosso coração, mas antes que tivesse nascido no nosso, foi o Senhor que nos colocou no nosso coração, Senhor. Então, que seja tudo para honrar e glorificar o Teu santo nome, Senhor. Que o Espírito Santo ele seja convidado de honra, Pai, sobre esse lugar, meu Pai. Que o nome de Cristo ele seja glorificado, Senhor. E que através daquilo que o Senhor vem fazendo na vida da nossa irmã Jaciara, Senhor, que o nome de Cristo seja glorificado nessa noite e que vidas sejam edificadas, Pai. Alcançados. Nós entregamos a direção em Tuas mãos, Pai. E que tudo que for acontecer aqui seja para honrar e glorificar o Teu santo nome, Pai. Que as pessoas elas possam esquecer os nossos nomes, mas que possam lembrar daquele que tem nos sustentado, Senhor. Amém. É o que eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Jaciara, boa noite. Boa noite. Seja bem-vinda. Obrigado. E nós gostaríamos que você falasse um pouco do seu testemunho, da infância, do que Deus ele tem feito na tua vida, fez e ainda vai fazer muito mais. Amém. Eu queria iniciar lendo um versículo que eu me identifico muito. Está em 1 Coríntios, versículo 27. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis desse mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Amém. Amém. Sim. Então, o Espírito Santo ele fala comigo que eu deixo bem claro que não teve ação humana, assim, que forçar ou nada. Uhum. Foi tudo o Espírito Santo. É tudo para a honra e glória de Deus. Amém. Por isso estou aqui. Isso. Amém. Nunca pensei estar, Uhum. mas aqui já é o cumprimento de uma das promessas que Deus fez comigo quando eu era adolescente. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Então, assim, minha infância, como foi a pergunta? Eu sou filha adotada. Eu vou errar os pronomes, às vezes, mas peço Fique em perdão. paz. Não tem problema nenhum. Fica à Tem vontade. Porque é não. tudo muito... Novo, né? É Novidade. uma É o de repente enxurrada. Deus. Isso. É, isso mesmo. Foi um abalo, assim, que abalou as estruturas Todas. da família inteira. Amém, mas... A minha infância, eu fui adotada. Uhum. De uma maneira um pouco, eu não conheço, não sei de onde vim. Minha mãe já era de idade, meu pai é estéril, e aí ela pedia a Deus um filho, não sei se filho ou filha. E aí minha tia, irmã do meu pai, estava no hospital e eu tinha uma mulher com 15 anos e que estava indo embora e deixou uma criança em cima do leito. E aí as enfermeiras falaram, você não vai levar a sua filha? Ela disse, não. Aí minha tia lembrou da minha mãe, que pedia muito a Deus de Sim. filho. Aí minha mãe já era... Sou filho da velhice. Filho único da velhice. Minha mãe já tinha Sim. 50 anos. Aí ela só perguntou assim, você não vai querer depois ir atrás
pegar essa criança, ela falou, eu só quero notícia dela se ela estiver morta. Meu Deus. Então, assim, me contaram isso. Naquela época, as pessoas não tinham muito, assim, zelo em falar com crianças. Sim. Era, Você tinha quantos anos na época? foi no dia que eu nasci. Minha mãe me pegou praticamente Quando você no dia. descobriu? Quando eu já nasci desde pequenininho, de 5 anos. Desde quando entendeu de jeito? Minha mãe já... Só que essa história mais trágica foi minha tia, né? Que contou. Eu sei. Aí eu comecei um sentimento de revolta. Porque, assim, todo mundo tem um pai ou uma mãe. E Sim. você ser rejeitado pela sua genitora, a pessoa ficou com você uma gestação de 9 meses. na Não barriga, desenvolveu né? amor. É. E aí, por mais que a minha mãe adotiva, que pra mim não é adotiva, é mãe, Sim, é a que cria, né? por mais que ela tenha sido uma boa mãe, eu ficava me achando que era eu, que era alguma coisa de errado comigo. E aí, nisso, esse sentimento de revolta, ele começou. Até 5 anos de idade, eu era uma criança comum. Não tinha muita coisa, nada. Criança normal. E com 5 anos, meu pai adotivo largou minha mãe, deixou ela sem nada. Aí foi outra coisa que me revoltou, porque eu era apegada a ele. Sim. Até hoje tento uma reaproximação. É complicado, a questão assim, familiar. Sim. Mas minha mãe nunca soltou minha mão. Só que até 5 anos, como eu disse, eu fui batizado na católica e eu lembro do meu batismo. E eu lembro que eu era uma criança livre. Eu corria, eu brincava, não tinha peso nenhum. Sim. Só que dos 6 para os 7 anos, eu não digo a idade exata porque eu não sei exatamente, mas foi dos 6 para os 7 anos. Foi quando minha vida acabou para mim. Entendo. Na verdade, eu sofri tentativas de abuso sexual do meu tio. Era pra ter falado tio, não era? E foi muitas vezes. Não chegou a acontecer, mas... Muita tentativa, né? E aí, logo depois, de uma mulher. E eu dizia, o que tá aí de errado comigo? Eu sou tão lixo, assim, que eu sou jogado fora, as pessoas me olham com malícia. Eu me lembro que eu tava numa rodinha de amigos, eu lembro como hoje disso. Sim. Eu tava numa rodinha de amigos, da minha idade. E eu dizia, e eu pensava, eu não devia estar aqui, eu sou sujo. Eu achei que a culpa era minha. Sim, se culpava. Eu digo, a culpa é minha, porque não tem outra explicação. Isso. Como se explica A isso? inocência da criança, né? Como se explica você ser visto como um objeto sexual com 6 anos, 7 anos? Infelizmente isso é muito forte, assim, acontece muito dentro das famílias. A maioria dos abusos de crianças São pessoas próximas. são pessoas, próximas, isso. São familiares. Aí eu contei pra minha mãe do homem. Ela falou assim, olha, pra não escandalizar a família, vamos deixar isso quieto. Aí eu já tava ferido. Foi outra punhalada. E aí eu fui crescendo, nutrindo muito ódio, muita Porque revolta você não Sim. podia contar, nem desabafar com e ninguém. muita Verdade. confusão. Porque eu não sabia o porquê. Isso. Porque comigo, eu sou pior que todo mundo? Qual é o problema que tem em mim? Eu não entendia por quê. Eu não conseguia entender. E quando eu era criança, vou começar a chorar. Fique em paz, fique Problema tranquilo. nenhum. Quando Fica eu à era vontade. criança, Deus me fez uma promessa. Que eu era escolhido desde o ventre. Sim. Mas eu deixei os sentimentos falar mais alto. A gente tem que fazer nossa parte. Sim. E eu fui ficando adolescente e eu não quis fazer minha parte. Sim. Eu comecei tentativas de suicídio.
Meus braços eu cortava muito. Eu desenvolvi até anemia crônica, de tanto sangue que eu perdi. Fiz um exame e tava plaqueta, quase nada. O primeiro foi com quantos anos? Acho que eu tinha uns quase 15. 15. Começou aí. Isso. O declínio total começou aí. E minha mãe percebia que eu era meio estranho. Que eu era. Mas é por causa que eu carregava um fardo de 50 toneladas nas costas, tendo pouca idade. Sim. E ela não compreendia. Aí ela dizia... eu comecei a dar uns sinais de que eu não queria vestir roupa de menina. Porque... Proteção. Porque pra mim... iam tentar fazer de novo. Sim, é uma proteção. Isso. E aí minha mãe falou pra mim o seguinte: se você acha que eu vou aceitar isso, você tá enganado, eu lhe deserdo. Dizer isso pra uma criança, pra um adolescente que já foi adotado, já perdeu o pai adotivo, só tem ela. É assustador. Uhum. Então, eu cresci tentando, eu cresci na igreja. Sim. Quanto tempo você foi para a igreja? Desde lembra? beberço. Minha mãe me criou em uma denominação. Depois que ela mudou para outra denominação, aí me criou nessa outra denominação. Entendi. Desde berço. De berço. Só que eu não sentia segurança de falar isso para as pessoas da igreja. Porque eu recebia muitas críticas desde muito pequenininho. Aí eu meio que me fechei para o mundo. Meio que resolvi ficar introvertido, não era assim. Eu era uma pessoa feliz. Eu tinha brilho no olho, E depois de todo esse acontecimento, eu perdi minha identidade, Sim. Sim. sabe? Sim. E com minha mãe fazendo essas coisas. Sim. Mas aí quando eu estava adolescente, Deus sempre falava comigo. Usava alguém. Deus sempre falava comigo. Ou às vezes bradava no meu coração mesmo. Sim. O Espírito. E quando eu era pequenininho, veio uma missionária de longe. Eu lembro como hoje. A igreja não era daquele tamanho, era menor. E aí ela falou: você é escolhida desde o ventre. Sim. Aí como alguém é escolhido desde o ventre, você foi jogado fora. É. Aí quando eu estava adolescente, Deus falou comigo e disse que através da minha voz, multidões iam se converter. Amém. Só que eu não queria, eu não queria aceitar. Porque eu pensava, eu culpei Deus. A verdade é essa, né? Eu achei que Deus tinha culpa no que me aconteceu. E por que agora ele diz que me ama e tem promessas para mim? Muito revoltado. O diabo me deu 2 opções. Tirar minha vida, porque eu não suportava mais. Eu não suportava mais o peso emocional, Sim. a carga psicológica que eu sofria. Sim. Ou me esconder. Esconder. Na verdade, o pensamento que me veio adolescente foi o seguinte: se você se vestir de menino, você pode entrar onde você quiser. Que ninguém vai te olhar, ninguém vai falar. Sim. E aconteceu exatamente isso. Eu preciso dizer que foram quase 8 anos e eu fui protegido por essa capa. E, na verdade foi o seguinte, era uma jaula, eu entrei com minhas próprias pernas. Sim. Mas alguém lhe Tranquei. influenciou nessa época? Não. Foi na sua mente mesmo, você criou isso? Eu entrei na jaula com minhas próprias pernas. Sim. E eu tranquei o cadeado com minhas próprias mãos e joguei a chave fora. Eu disse: aqui eu vou ficar seguro. Aqui ninguém vai mexer comigo. Isso. E é importante, assim, porque não foi culpa da tua mãe, né? Mas para que a gente possa ajudar outras pessoas, né? Porque às vezes está acontecendo e às vezes as pessoas não estão observando, porque hoje em dia as pessoas se preocupam muito com a agenda da igreja, de participar dos cultos, mas às vezes não estão observando os Em filhos casa. em casa. A Isso. família
Sim. é um bem que Deus deu. Sim. A Bíblia fala que se nós não cuidarmos dos nossos, da nossa própria casa, nós negamos a fé e somos pior do que um descrente. Então, a nossa casa é a nossa primeira igreja. Os nossos filhos, eles são herança do Senhor. Então, assim, a Bíblia também vai dizer que se a mãe que se esquecer do filho que mama, o Senhor, ele não vai esquecer, jamais esquece. Então, assim, Isso. né? E diz também que antes da formação no ventre, eu te escolhi e separei profeta às nações. Então, o escolhido é escolhido verdadeiramente antes da formação no ventre. Que a Bíblia, ela Não mente. não mente. Não O é, Senhor, não tem sombra de variação. sim, mas a luta começa também no mundo espiritual. Ah, Nossos filhos, o inimigo, ele enxerga eles não como criança, mas como a próxima geração, que vai dar continuidade. Projeto de Deus, né? Projeto de Deus. Então é por isso que é tão importante você cuidar dos filhos. Você está observando ali, porque o inimigo ele não está contente, ele sabe que é um escolhido ali. Ele sabe o que carrega, ele sabe o que vai se tornar. Né? Ele sabe que tem uma promessa do Senhor. sabe? E quando Deus ele coloca a mão na vida de um, não adianta. Eu tive muitas tentativas de suicídio, mais do que eu posso contar. Eu tentei de tudo. Eu dizia, eu acho que eu sou imortal. Porque eu já tentei tudo e não consigo tirar minha vida. Que o Senhor não permitiu. O Senhor não permitia. A SAMU, a descontrair, a SAMU já sabia o endereço da minha casa. Meu Deus. E me atendia lá mesmo. Eu já em sofrimento. Já aconteceu. De eu estar em... Aí começou a se vestir de... Não. Quando minha mãe falou isso, que me deserdaria. Então eu conheci um rapaz, eu tenho uma filha de 10 anos, e esse rapaz contou pra mim também algumas coisas que eu não posso relatar, porque não é da minha vida. Uhum. E aí eu contei também pra ele. Digo, olha, eu não me sinto. Assim aconteceu isso comigo. Aí ele disse... Aí todo mundo dizia que era demônio, que a gente era condenado ao inferno. Aí ele disse, então a gente devia se casar. A gente fez um acordo. Mas você sentia alguma coisa por Não, ele? Não. nem ele por mim. Ele só disse assim, eu sou afastado da igreja e eu não posso fazer isso com minha família. Eu volto para a igreja e a gente tenta uma família. E aí foi quando piorou Tudo, ainda né? Foi mais. Né? Porque houve agressão da parte dele contra mim, contra minha filha. Minha filha tem trauma. Do pai. Tem trauma. Do próprio pai. Tem. Não posso nem contar o que ele tentou fazer, Uhum. mas ela forte, tem né? trauma. Sim. Ela tem trauma, ela não quer. Ela não gosta nem da. Quando ela me viu assim, ela começou a chorar e disse: eu vou ter um pai? Eu não quero. Porque esse nome, eu não gosto desse nome. Meu Deus. Ela é muito traumatizada. Mas foi pouco tempo que ficou. Junto, né? Não teve. E abusos, mais abusos. Então, assim, foi quando eu disse: se minha mãe quiser me deserdar, ela me deserde. Eu tentei agradá-la. Uhum. Foi feito isso para agradá-la. Eu sempre tentei agradar todo mundo, porque como eu me sentia rejeitado pelo mundo, eu achava que se eu fizesse o que as pessoas pediam, elas iam me amar. Entendi. Tudo que eu buscava era só isso. Só amor, né? Só isso. Só que ninguém nunca parou para dizer: senta aqui que eu vou te ouvir. Por que tu tá tentando tirar a tua vida? Sim. As pessoas só diziam: olha, é cheio de demônio. É um suicida. Qualquer dia tem a notícia dele morto. Meu Deus. Ninguém estendeu a mão. Sim. Pra saber o que tava se passando. Aí quando terminou o relacionamento... Aí eu disse: eu não me importo mais se a minha mãe vai achar ou deixar de achar. Se eu continuar assim, eu vou acabar me matando. E por minha filha, eu vou fazer isso melhor do que eu matar. Aí eu comecei lentamente. Comecei a cortar cabelo. Tudo muito lento. Por causa da minha família, que é muito religiosa. Entendo. E aí... minha mãe, misericórdia. Tem que ser... Aí eu comecei a... Não tive influência de ninguém. De ninguém.
eu simplesmente vi aquilo como um abrigo. E me foi um abrigo Sim. por quase 8 anos. Então, nesse período, eu conheci a minha ex-companheira. Ficamos quase 8 anos também juntos, porque foi logo... Aí, por isso que as pessoas diziam que ela que tinha me influenciado, mas na verdade não era. Era uma coisa de... Que já vinha antes, né? Exatamente. De muitos anos Que você atrás. estava lutando contra isso, na verdade, né? Na verdade, eu tentei. Tentou. E eu fui criticada antes, durante e depois. Aí eu conheci ela. Ela era bem mais perturbada, assim, a mente que eu. Porque quando eu fui criado na igreja, tinha coisas que eu não faria. Aí eu conversei com ela e eu falei pra ela assim, é o seguinte, se você quiser ter um relacionamento comigo, eu preciso que você saiba de uma coisa. Isso eu acho que eu posso falar. Eu não aceito que toquem em mim. Entendo. Ninguém tocar em mim. Sim. Nem me ver despido. Certo. Ninguém. Sim. Eu não aceito. Porque eu tinha o trauma. Os gatilhos, Nas tentativas de abuso na minha infância, foi falada muita palavra torpe. Sim. Muita palavra imunda. Então, eu sofri assédio assim na rua, sabe? Das pessoas falando. Uhum. E aí eu lembrava das palavras, ecoavam 24 horas na minha mente. Meu Deus. Um objeto sexual, né? E aquele pensamento, você tem que se matar. Não tem outra alternativa. Outra opção, né? Não tem. E eu tentava. Eu não sei, assim, eu perdi as contas. De vários tipos, de formas que você possa imaginar. Eu tentei tirar minha vida. E aí, quando eu conheci ela, eu contei pra ela que eu era problemático. Uhum. Eu contei pra ela. Eu disse, olha, eu tenho depressão, tenho ansiedade. Eu sou traumatizado. Eu não aceito que toque em mim. O máximo que eu aceito é um abraço. Aí ela concordou. Ela disse, não, tudo bem. Eu disse, como é que vai ter um relacionamento com a pessoa que a pessoa não aceita ser tocada? Ela aceita. Aí aquilo me cativou nela. Eu olhei pra ela e disse, ela não é como os outros. Ela não é como abutre. Sim. Ela não tá preocupada com isso. Sim. E aí, por mais que tenha sido um relacionamento bem... Eu acho que me deu depressão, eu fiquei com ansiedade generalizada depois do relacionamento. Mas ela em hospitais ela ia e tudo. Era uma companhia, né? Você precisava. Eu só queria uma companhia. Para poder. Eu não queria um relacionamento amoroso. Sim. Uhum. Eu queria uma companhia. Mas eu gostava da pessoa, né? Sim. Não vou falar o nome dela por... Isso. Mas eu gostava da pessoa. A pessoa era feliz. Uhum. A pessoa era tudo que eu não era. Ela tinha felicidade. Sim. Ela contagiava a alegria. Sim. Entendeu? E ela me respeitava. E o respeito era só o que eu queria. Era respeito. Isso. Sim. Então por isso ficamos... mas só que Deus falava comigo. Falava. Deus nunca parou de falar comigo. Eu andei em lugares longe. Eu inventei... Sendo criado na igreja, inventei de beber. Aí caí. Tive um acidente eu com ela. Eu sofri até um derrame no joelho. E só que Deus sempre falava comigo e ele era como, sabe, quando você está dando uma corda a alguém, mas eu vou te puxar. Sim. Eu tinha isso dentro de mim. Eu digo, Deus vai me puxar. Eu acho que eu não vou muito... Aí eu comecei a tomar hormônio. Eu disse, vai dar errado isso aqui, porque Deus não vai permitir isso aqui. Eu sempre tive temor de Deus. Sim. Uhum. Porque eu fui criado na igreja. Isso. E nem sempre, não só por isso, até porque tem muitos que são criados na igreja e não tem. Sim. Isso. Mas eu tinha. E aí eu comecei a tomar hormônio. Aí eu comecei a mudar o formato do rosto. Comecei a criar barba, bigode.
o pomo de Adão, é porque eu tenho papado. Ele tá aqui. A voz, mudou a voz. Comecei a me vestir e eu era respeitado. E eu gostei disso. Porque eu vinha pra rua e as pessoas me respeitavam. Eu andava, podia andar 2 da madrugada. Ninguém dizia um Mexia com você, né? Não. Vestido E eu de achei, homem, era né? um pouco de poder que eu Sim, achava. Sim, sim. Uma maneira de se proteger também, Isso, né? Como você não isso. tinha ninguém para lhe proteger, você não Então tinha eu um pai resolvi eu mesmo fazer. Sim. Já que não tinha ninguém, nunca para lhe teve. proteger, É. né? E o seu nome, como foi que você criou? Cristiano. Eu sempre gostei desse nome. E aí eu não sabia que tinha um projeto, que eu também não vou falar o nome, mas assim, um projeto que acolhe. E eu vou falar a verdade, é um projeto transformador. Porque muitas pessoas que queriam tentar tirar a vida, eles ajudam. Eles ajudam a... Lá tem psicólogo, tem advogado, tem tudo. Sim. Então eu entrei nesse projeto. E aí, depois de 2 anos, eu consegui mudar minha certidão de nascimento para Cristiano Barbosa Meira, de gênero masculino. Aí pronto. Aí eu me sentia que estava tudo maravilhoso. Só que Deus estava falando comigo. Meu Deus. E eu pensava, Deus não vai deixar eu ser feliz. Eu pensava desse jeito. Deus não vai deixar eu ter minha família do jeito que eu quero. Ele não vai deixar, não. É. Ele não para de falar. Aí, quando eu tava... Já ia mudar o de Elisa, ia ficar pai. Aí foi quando Deus puxou, botou o anzol no meu nariz e puxou. Veridiana, irmã Veridiana, posso falar, uma pessoa de Deus. Amém. Ela foi a primeira pessoa a me convidar. Porque, na realidade, a congregação que eu fui criado, existem, não vou dizer 100%, mas 99,9% são religiosos. Então, assim, eles açoitam, eles não acolhem. Existe uma diferença de religiosidade para o verdadeiro evangelho de Cristo. Zaqueu, ele estava tão receoso de ser rejeitado por Cristo, que ele subiu para se escondeu lá. Ali não foi por causa só da multidão e só porque ele era pequeno. Sim. Ele tinha receio de que Jesus dissesse, não, sai daqui. Ele mesmo se colocou em lugar de rejeição. Já tinha dos homens, né? E aí o que acontece? Jesus disse, Desson, eu vou na tua casa. Esse é o verdadeiro evangelho. Isso. Zaqueu, você pode me ver em lugares altos, mas para você ter intimidade comigo, você vai ter que descer. A religiosidade, ela mata. E o verdadeiro evangelho sara, cura. Verdade. Liberta almas que você diria, esse aqui já era. Quando você encontrar alguém que lhe abrace, que lhe acolha, usado por Deus. Porque tudo é para honra e glória de Deus. Sim. Até porque todos nós somos ovelhas, independente Com certeza. de cargo. Sim, com certeza. Né? Sim. Temos o mesmo pai. Isso. Então, onde é que eu tava? Eu tava falando sobre... A questão da mudança do nome da menina. Sim. Aí Veridiana lhe convidou. Veridiana me convidava direto. A irmã Veridiana. E eu inventava tanta desculpa. Pra participar de um culto. Eu comecei a não ter mais o que dizer a ela. Eu dizia, olha, eu não vou, porque assim, eu fui desprezado pela denominação que eu fui criado. Então lá também é igual. Quando eu chegar lá, vão dizer que eu sou endemoniado, que eu sou condenado ao inferno, também igual dizem na outra denominação. Ela disse, não, ninguém vai lhe tratar assim. Eu digo, não, vão me chamar de outro nome, eu não aceito. Não, confia em mim, vamos. Eu dizia não. Eu sempre... E Daniele, mais ainda. Ela dizia, eu não vou, não tem quem faça eu ir. Porque eu também falei isso. Eles vão nos abençoar, Deus te abençoe, mas o coração vai nos condenar. Então nós já tínhamos esse preconceito. Sim. Sim. Né? Sobre... Porque E foi o que eu... religião. Foi o que eu recebi da denominação que eu fui criada. Não entendo. Então eu acreditava que todos eram iguais.
Aí, depois de muito tempo, Veridiana chamando, Deus falou no meu coração pra ir. Eu fui alguns dias, assim, só de culto e já aceitei. Porque era forte, assim, Deus falando no meu coração. O espiritual, né? É. E aí, puxei Daniele, ganhei ela pra Jesus também. Amém. Aí, de um modo improvável. E conheci melhor o pastor Jota, pastor Isnaildo e Veridiana, que foram pessoas atalaias, pessoas que Deus levantou assim para acolher. Amém. Amém. Fez toda a diferença. Sim. A verdade é essa. Mas você sentia já o desejo de ir na igreja, de buscar? Nunca passou. Não, Era eu né? fazendo as coisas erradas e Deus dizendo, você tá no lugar errado. Mas você já tinha essa convicção que Deus... Eu tava sabia que Deus falando, não ia deixar eu ir muito longe. Até porque é que escolhido, Deus né? qualquer hora ia Aí, dar um aí basta. o mais interessante foi o seguinte. Eu resisti muito. Porque eu comecei a receber, Deus começou a falar lá também, Uhum. né? E aí Deus falava que precisava haver mudança. Sim. Eu dizia, começou. Eu sabia que era Deus, né? Eu dizia, começou. Eu sabia que ele ia exigir essas coisas de mim, eu não vou fazer. Sim. Eu não vou fazer. Tipo assim, você Aí Deus ia, mas dizia, ó, eu vou eu só vou, ouvir, eu mas aceitei. não- Não, eu tinha aceitado, eu digo, mas eu vou permanecer assim, Do porque jeito que Deus estou. Aí eu teve uma pessoa que foi um divisor de águas. Essa pessoa é um trans, um amigo meu que mora no meu coração. É cristão. Igreja inclusiva. E aí ele falou assim pra mim, Cris, mas homens trans, quando são homens trans, eles já demonstram de pequenininho, 3 anos. Tu com quantos anos? Eu digo, não, eu fui só depois da tentativa de abuso. Então, você é traumatizado. Deus quer curar a ferida da sua alma. Essa frase, Deus quer curar a ferida da sua alma, ficou martelando na minha cabeça. Eu digo, nunca tinha visto por esse ângulo. Até porque eu não queria dizer para as pessoas, eu não vou dizer para todo mundo, porque tu é trans? Eu digo, porque eu sou. Eu não tinha que dar satisfação da minha vida para as pessoas. Então, assim, mas Deus sempre falava, e eu sabia, já no fundo do meu coração, eu sentia, Deus não vai deixar eu fazer metade do que eu penso em fazer. Eu sabia que ele tinha o controle. Eu estava tentando escapar ali, mas dava tudo errado. Sabia que seu dia estava contado. Eu sabia. Eu era vigiado. Eu sabia que eu era vigiada. Vigiada, desculpa. Aí aconteceu que Deus, ele fez aquela coisa que as pessoas gostam de falar, aquele comentário, se não vem pelo amor, vem pela dor, né? Sim. Aí primeiro veio a tentativa de amor, mas foi encontrada em mim resistência. Sim. E aí depois o negócio começou a desandar. Sim. E eu sabia que era Deus. Eu sabia, ninguém me dizia nada, mas eu já sabia. Perdi transporte, tomei prejuízo alto de dinheiro, perdi emprego, perdi saúde. Fui no médico, começou a aparecer insuficiência cardíaca. Diagnóstico e doença. Só doença. A minha companheira foi diagnosticada com problemas também mentais. Uhum. E a coisa começou a apertar e eu sabia que era Deus. Eu digo, eita, e agora? Se eu ficar na igreja como eu tô, Deus ele vai rachar até. Isso. E se eu mudar, eu não vou nem pensar nessa possibilidade. Eu já dizia assim. E eu fiquei muito tempo. Aí aí ela falava, quanto tempo a gente vai aguentar esse processo? Eu digo, rapaz, uma hora acaba. Mas não ia acabar. Ele tava. E cada vez mais piorava. Apertando. Cada dia que passava era uma coisa nova. Tribulação. Sim. Aí nessa época, eu já tinha aceitado, eu aceitei em agosto, né? Não tinha ninguém, não tinha amigos, ninguém. Até isso. As Sumiu. pessoas. E tinha mais, viu? Pessoas que tentaram me ajudar. Também deu tudo errado pra essa pessoa. Eu digo, eu sou azarado. Deu tudo errado. Lembra de Jonas? Sim. Ele foi desobedecer a Deus e aí ia morrendo, era ele com um barco. Ele não ia morrer.
Mas quando teve a tempestade, quem estava no barco também sofreu as Sofri consequências. as consequências. Então, no meu caso, aconteceu igual. Tentaram me ajudar e acabaram Sim. entrando no bolo. Na situação pior. Aí eu dizia, não é normal. Isso não é normal, não. E eu Sim. não sabia que era Deus. Sim. Eu digo isso aqui, oh meu Deus, por favor, eu não quero não seguir, não, eu não vou fazer o que o senhor quer, não. Eu não vou, era sempre a resistência. Brigando Eu queria. com Deus, você queria... Eu tava brigando com resistindo Deus. mesmo. Eu tava querendo peitar Deus. Aí ele apertando. Aí o mais interessante é que no meio da tribulação, eu tava tão atribulado que eu tinha que tomar remédio pra dormir, eu não conseguia nem dormir mais. Eu tenho uma foto que eu tô com os olhos vermelho, eu tô sem dormir ali, de crises da minha Sim. ex-companheira, de problemas financeiros. Era só problema. Eu dizia, inacreditável. Sim. Deus, ele pegou o parafuso, ele arrochou assim. Eu digo, não vou deixar torar, não, mas eu vou arrochar até. Vê onde ela aguenta. Aí. E eu dizia, pode arrochar, eu não vou ré do pé, não. Eu queria testar, eu queria ir contra Deus. mesmo. Era. Eu achava que eu tinha essa. Esse poder de Ah, brigar com Deus. Olha só. Aí eu só me ferrei. Porque, na verdade, cada dia que passava ficava mais difícil. Aí sabe o que aconteceu? Que eu acho que é uma coisa que o Espírito Santo falou pra mim falar e eu tenho que falar. No momento de mais tribulação, em que eu tentava o suicídio, eu tinha tentado há pouco tempo. Eu só queria chorar, eu queria me distanciar de minha mãe, de minha filha, de todo mundo. Sabe quando a exaustão, o esgotamento mental tá num Sim. nível tão alto que você não tem, você diz, não, eu não... Esse copo tivesse cheio, ele transborda com uma gota, não é? Sim. Pronto, eu tava cheio, com uma gota transbordava. Sim. Aí eu me lembro que, eu não vou falar o nome da pessoa, mas eu me lembro que Deus começou, além dele ter me dado essa lição, porque é um pai, Sim. ele é pai. Sim. Ele é pai. Sim. Ele não é, ele é pai. Ele não é padrasto. Ele começa a colocar pessoas para me ajudar. Sendo que eu tava querendo tirar a minha vida. Eu tava depressivo. Eu tava sem nenhum real no bolso, não comprando nada para minha filha. Aí eu disse assim, eu lembro desse dia, teve uma briga em casa, e eu disse, olha, eu vou subir, vou ficar sozinha ali em cima, porque eu não aguento mais. Tava insuportável. Pastor, tava insuportável. A situação, aquela nuvem densa, de confusão, Sim. juntando com crise financeira e doença, Tribulação, e né? falta de emprego, e perda de dinheiro. Aí eu digo, eu vou só chorar. Eu vou ali para aquele ponto de lugar pra ônibus. chorar. Era de noite. Eu digo, eu só quero ir chorar. Eu lembro que eu falei isso, irmão Gleus. Eu quero ir só chorar. Só chorar, depois eu volto, me dopo de remédio e vou dormir. Quando eu tava indo, eu sentia uns passinhos atrás de mim. E eu já sabia, eu não sei, eu digo, não, eu só quero, olha, eu não quero ninguém perto de mim. Aí a pessoa, ei, boa noite, e eu apressando o passo. E eu, meu Deus do céu, eu só quero ficar só, eu não quero falar com ninguém não, me esquece. E essa pessoa, ei, eu posso falar contigo? Começou a desabafar. Olha, a idade que eu tenho de vida, essa pessoa tem de crente. Meu Deus. E a pessoa disse, eu tô pensando em me desviar. Porque na igreja, a congregação que eu fui criada, sofri uma vergonha, uma humilhação. E eu tô pensando, quando eu penso que não. Aí ela disse, eu posso ir contando? E eu pensando, eu só queria chorar ali. E você? Mas agora, vamos. Aí eu fui com a pessoa, na volta, aí a pessoa disse, tu ainda vai pra ali chorar? Eu digo, nem sei mais o que eu faço. Eu vou pra casa, se eu... Fico. Acho que eu vou aqui pra esse outro lugar aqui. Ela disse, eu vou ficar mais tu também. Eu digo, eita. Meu Deus. Eu só queria ficar sozinho. Ei. Aí, quando eu me dou conta, eu tava pregando pra essa pessoa. Era Deus morto. Aí eu nem olhava pra cara dela, eu tava só falando. Tá lá escrito em tal lugar, e eu digo, Tu é pregando, já o deu já tá negócio usando. começou assim, inverter. Sim. Tem hora que eu pensei, eu tô ficando doida. Mas
Deus. essas experiências espirituais eu preciso contar. Sim. Isso E eu é não forte. sou louca nem de mentir. Isso. Exato, aconteceu exatamente isso. E Sim. eu ainda pensei, eu acho que eu tô ficando doida. Sim. Aí, quando eu comecei a pregar pra ela, quando eu levanto o olho assim, que eu olho pra ela, ela tava se acabando de chorar. Meu Aí Deus. Eita, será que eu falei alguma coisa que Que nem eu não- sabia o que eu tava falando? Comecei a pregar. E foi. Aí nem eu esqueci minha tristeza, esqueci meus problemas, nem queria mais chorar. Chorar. Já tava preocupada. Aí ela disse, Deus tá te usando, sabia? Pra falar comigo. Olha. Aí Meu eu Deus. vestido de cristiano, Isso. mas ela já tinha aceitado. Sim. Eu só queria chorar. Sim. Eu não tive chance. Aí ela disse, Deus tá te usando pra falar comigo. Meu Deus. Porque tem coisas que tu falou aí que eu não tô fazendo mesmo, não. E agora, ao invés de me dizer, eu vou fazer um propósito com Deus. Amém. Glória a Deus. Aí ele foi embora. Tchau e obrigado. Aí eu fiquei assim, olhando pra cara dela. Tipo, nem eu tava entendendo. Aí eu fiquei assim, olhando. Oxe, o que aconteceu aqui? Aí, enfim, o caminho todinho. Eu falei aquele versículo em Filipenses, eu nem leio Filipenses, que fala sobre o Sim. assunto. Eu não vou falar porque aí vai ficar, pode ser que, né? Sim. Aí eu digo, oxe, e como foi que eu lembrei desse capítulo, desse versículo? Aí eu vim agora, o que foi que aconteceu aqui mesmo? Essa mulher veio atrás de mim, eu queria chorar, já tô feliz. Já preguei. Cheguei em casa, vamos fazer o culto doméstico? Olha. Meu Deus. Aí todo mundo, não, eu vou fazer não. A gente ora e só piora. Não, eu vou fazer não. Eu digo, não, vamos fazer. Na hora que eu abro a Bíblia, Filipenses, quando eu li pra ela, Meu Deus. eu digo, rapaz, tem alguma coisa aqui. Se isso não for Deus, É. eu não sei do isso que mesmo. é, não. É. Aí Deus começou. Eu disse, Deus, agora eu preciso que o Senhor me ajude. Não que o Senhor mande pessoas para me ajudar. Porque eu preciso de ajuda. Eu é que preciso de ajuda. Eu tô precisando de socorro aqui. Ora. Aí depois aconteceu outro episódio. Eu tava num determinado lugar e senti forte de orar ali. Por alguém, pra vida de alguém. Interceder. Passava as pessoas e ficava bem assim pra mim. Eu digo, Deus, as pessoas estão achando que eu tô doido. Mas eu vou continuar. E eu senti o Espírito Santo dizer, orar em voz alta. Eu digo, meu Deus. E aí, Daniele, eu nem queria ter vindo aqui. E aí, Meu minha filha, eu Deus. tô morrendo de medo. E eu digo, tem alguma coisa aqui e é pra orar. E eu vou fazer o quê? Peguei a Bíblia Aí, Daniele, a gente tá cheio de problema. Eu digo, pra acabar de completar, chega outra pessoa. Quando eu tava no pior momento da minha vida. Chega outra pessoa. Chega na minha casa esfaqueada. Meu Que Deus. acontecia coisas terríveis com essa pessoa. Olha. Aí eu disse, aí Deus fala no meu coração. Segura na mão dele e não solta. Eu digo, oxe, eu não caio os dois no buraco. É porque eu não tenho estrutura. Meu Deus, o que é que o senhor tá tentando fazer? Porque assim, o senhor não tá me tirando dos problemas, o senhor tá botando mais Tá aí problemas. trazendo mais, né? No lugar de me ajudar. Eu pedi foi ajuda. Eu digo, Deus, eu só queria que alguém fizesse o que eu tô fazendo pelos outros. Mas eu não entendia que aquilo era um preparo. Era um trabalho de Entende? Deus. Era um preparo. E despertando o seu dom, ele mostrando. Sim. E aí eu comecei essa pessoa. Falar com essa pessoa. A pessoa ligava pra mim e dizia, eu vou me matar, tô só ligando pra te dizer. Eu digo, antes de tu se matar, tem como tu vir aqui na minha casa? Aí eu dizia, meu Deus, eu também queria um dia desse. Juntar os dois, vamos matar nós dois. Aí chegou na minha casa, muito atribulado. E aí eu escutei um louvor lá na sua casa. Aí eu disse, o pastor tá aí. Eu digo, pastor, tem como fazer uma oração aqui? Aí, eu tô arrumando umas coisas. Eu digo, não, mas tem que ser agora, então traga. Aí lá vai eu arrastando a pessoa. Meu Deus. Arrastando a pessoa. Aí a gente fez a oração e eu tentei. Aí eu ficava, aí Daniele, aí a gente fica ajudando as pessoas e ajuda a nós? gente. Aí eu digo, é mesmo, né? Eu também não sei. Só que nisso era o trabalhar de Deus e eu não sabia. Eu não estava entendendo, mas eu estava já... Sim. Era no trabalho. Deus me colocou já no trabalho, foi... E aí começou. Logo após isso, começou de novo. Que eu tinha de Deus uma exigência. Que eu estava errado. Não era Sim. aquilo que Deus tinha planejado para mim. Internamente você sentia. Eu sabia. Sim. Sim. Eu conheço o Deus que eu sirvo. Amém. Aí,
Deus usou um irmão lá no culto. Uhum. Aí essa pessoa olhou pra mim e disse bem assim, tem um mistério em você. Sim. Eu não vejo você. Você tá aí, mas eu não tô vendo você assim, com esses trajes. Eu não tô dizendo? Eu ainda condenei o pastor. Pastor Jota contou pra ele. Contou pra ele. A pastor, eu nem sabia, eu tô conhecendo agora. Sim. A gente conheceu ele no mesmo dia que você conheceu. E eu queria culpar alguém pra. Eu não queria me sair desse negócio. Pra dizer que. Eu digo, eu ajudo. Quem precisar de minha ajuda, eu sei, eu consigo falar da Bíblia, porque eu gosto. Eu tenho uma paixão, assim, da Bíblia, de ler, Sim, de a pregar, palavra. Sim. sabe? Eu gosto de falar de Deus. É o chamado. Eu falaria a noite inteira sobre ele. Sim. Sim. Porque ele é maravilhoso, ele é lindo. Verdade. Amém. A glória, olha, Deus é majestoso. Amém. Porque ele ama você Sim. sendo um trapo de imundícia. Sim. Isso. Ele me tirou do monturo. Sim. Do monturo. E ele me fez uma promessa quando eu era adolescente. E eu vinha no Uber chorando. Sabe aquele hino de Damares, Sabor de Mel? Uhum. Sim. Deus disse pra mim, você vai viver isso. Uhum. Cada palavra que tá escrita aí. Eu acreditava, mas ao mesmo tempo eu ficava, não tem nem condições. É. A minha vitória, no começo tem provas amargas, Sim. mas no fim tem um sabor de mel. Sim. Eu nunca vi um escolhido sem resposta. Sim. Amém. Aqueles que te humilhavam vão te aplaudir. Eu ficava, Sim. como é que eu vou viver isso, meu Deus? Não tem Sim. condições, não. Sim. E eu tinha essa promessa. E Deus, ele me fala que cada dia que passa, eu tô chegando nela. Amém. E já começou. Glória a Deus. Já começou na minha vida. Glória a Deus. Eu lembro de uma conversa que nós tivemos quando você chegou lá como cristiano. Você me perguntou, você me aceita assim, com essa roupa? Eu falei, quem sou eu? Tenho até a foto Quem dessa sou eu? conversa. O acolhimento faz toda a diferença. É, eu não quero aqui não enaltecer a nós, Não. o que nós fizemos, Não, mas que as pessoas possam Mas a verdade tem que ser entender dita, né? a dor que o outro sente, porque muitas vezes as pessoas querem viver uma aparência, uma religião, querem viver uma capa, querem viver uma roupa, e não é. Cristo não quer isso. Cristo, tanto é que Samuel, Eu vou enviar essa foto. quando chega para ungir Davi, o próprio Samuel, como profeta, ele quer ungir os irmãos de Davi a todo custo. Olha, eu vou dizer uma coisa. Eu esperava ser apredejado por vocês. Quer dizer, é questão de tempo. Daniel, eu também tenho certeza, é questão de tempo. Vamos fazer isso. Mas aqui a foto. E tem uma coisa que eu preciso falar. Sim. O pastor Jota, ele foi, não só ele, mas Veridiana, irmã Zenailde, vocês foram massacrados, e eu sei. Não adianta, não vou contar a ela para ela não ficar se sentindo culpada. Eu sei que foram massacrados. Mas isso é o evangelho. Porque pessoas chegaram a dizer, Jota é um pastor conviteiro. Jota é um pastor... Olha lá, Eu procurei essa foto e não tinha ela. na casa dele, com a Bíblia na mão, os dois falando de Deus. Sim, Ele não olhou a aparência. sim. Isso. Então ele imita Jesus. É o que todos deveriam fazer, todos os líderes. Deveriam largar a religiosidade. Porque mata. Essa alma, essa pessoa que está aí, ela, se Deus não tivesse levantado pessoas aqui na Terra, talvez não estivesse mais. Sim. Sim. Não estivesse mais aqui. Sim. Fez toda uma diferença. Sim. Então acho que tem que quebrar isso. Sim. Essa religiosidade. Porque mata. Deus, nesse momento, Deus, ele falou comigo. Ele falou assim, filho, eu vou mostrar para você a dor que essas pessoas sentem. E assim, é sobre isso, sabe? Nós verdadeiramente, nós sabemos que quando a gente segue Cristo, ele disse que a gente precisa ficar feliz quando as pessoas começam a nos perseguir por amor a ele, né? Porque é isso. Ele foi quem somos nós para não sermos perseguidos. A igreja foi perseguidos. chamada de invenção. Sim. E no dia do que assim, o homem ele olha a aparência. Sim. Só que Deus não. Sim.
Deus, quando ele quer tratar, quando ele começou a me tratar, quando finalmente acabou a resistência, para dar uma resumida, mas eu fui resistente por muito tempo, que foi quando Deus falou o seguinte, com minha filha, de 10 anos, que através dela, a família dela ia ter mudança. 2 cultos depois, ela foi batizada com o Espírito Santo. Sim. No outro culto, já entregou profecia, dom de visão. Sim. Eu digo, o que é isso, meu Deus? Sim. Eu fiquei ali, sabe? Sim. Foi assim, Deus usou ela, Sim. entendeu? E aí, eu fiquei impactado com o trabalhar de Deus. Aí, Sim. Deus usou o irmão e ele apontou para mim e disse, Deus vai colocar tudo no lugar. Sim. Não fique preocupada, não. Deus vai colocar no lugar. E eu ficava, como? Eu não quero, não. Eu ficava adiando, né? Só que Deus estava trabalhando aqui dentro. E as pessoas julgando. Isso. Como é que é crente já há um tempão e não mudou as vestes? Porque um Povo sepulcro cobrava, caiado, que tá lá em Mateus, ele é bonito por fora, só que por dentro é cheio de ossos podres. Verdade. Cheio de ossos secos. Sim. De que adianta você ter beleza externa e por dentro ser estragado? Sim. De que adianta você pegar uma fruta que ela é toda bonitona, você parte no meio da estragada? Ela não serve de nada. Verdade. Deus, ele fez o que comigo? Ele trabalhou aqui dentro. Ele curou, sabe a ferida? Amém. Sabe a rachadura da minha alma? Amém. Eu estou aqui Glória para a dizer Deus. isso. Que Sim. o Deus que eu sirvo Sim. Amém. é um Deus que cura a alma. Glória Sim. a Deus. Ele é médico é um médico espiritual. Sim. Amém. Ele cura a alma. Ele liberta, Sim. Sim. cura. Ele cura. Sim. Sim. Ele é soberano. Amém. E quando ele se levanta para agir, Amém. não tem quem peça. Amém. Não adianta se levantar, Beltrano, fulano, não adianta. Quando ele se levanta para agir. Só que Sim. quando as pessoas falavam assim, aí não tem mais jeito, não. Não estavam duvidando. Não estavam mexendo, não era comigo. Estavam duvidando do poder de Deus. E quando duvida do poder de Deus, já não é comigo a guerra. É Você verdade. já pegou uma com ele. Lembra de que na Senaqueribe, Sim. fazendo a carta, achando que estava afrontando Israel? Sim. Isso. Não. Qual é o Deus que vai livrar vocês? Ele não estava afrontando Israel, não. Ele estava afrontando, era o próprio Deus. O Deus E o universo. próprio Deus se levantou. Sim. Comigo aconteceu assim. Eu estava no supermercado lá, de Verê, passei uns dias, né? Ali foi Deus que me colocou ali. Porque muita coisa aconteceu. Eu estava sentada, e aí chegou uma pessoa, eu não vi o rosto, só vi a cabeça, e Deus bradou, Deus não falou, Deus bradou no meu coração. Agora, já recente. Já recente. Sim. Tem gente, eu tenho que falar isso, tem gente que eu não deixei morrer para ver você assim. Glória a Deus. Eu vou lhe usar para envergonhar quem duvidou do meu poder. E essas pessoas entravam muda, saía calada. Quando me via, levava um susto, que parecia que tinha levado um choque. Verdiana ria. Nesse dia que o Espírito Santo falou isso comigo, o mercado se encheu de glória. Eu e Verdiana começando a dar glória. E chorava. E chegava cliente, nós ficava tentando disfarçar. Meu Mas a Deus. gente não conseguia, eu queria pular. Quando Deus disse assim, eu vou te usar para envergonhar quem disse que eu não tinha poder. Porque eu não sei o Espírito Santo não me disse o que a pessoa falou de Deus. Mas eu imagino que a pessoa pode ter falado. Nem Deus Sim. resolve mais aí. Resolve Sim. mais. Eu era um caso perdido para todo mundo. Deus pegou do monturo. Deus pegou do monturo. Eu sou muito grata a Deus. Amém. Porque eu ainda estou ainda no processo, sabe? No susto. Sim. Porque assim, Deus é tremendo. Tremendo. E ele brada no meu coração. Amém. Que coisas grandes. Tudo isso teve que acontecer. Sim. Porque tem coisas grandes para me entregar. Glória Amém. a Eu Deus. creio. Nós E cremos. eu disse a ele, eis-me aqui. Amém. Eis-me aqui. Sim. Então, assim, não sou melhor do que ninguém. Tenho ainda que me converter mais Sim. libertação. Todo dia a gente precisa Sim, disso. isso. Mas largar meu Jesus, eu não largo. Em nome de Amém. Jesus. Glória a Deus. Porque ele me fez sorrir de novo. Sim. Ele trouxe brilho para os meus olhos. Amém. E o Espírito Santo nunca me deixou.
Que bom. Mesmo quando eu achava, ele estava mais ainda próximo a mim. Sim. Então, eu só tenho gratidão, eu não tenho. Eu fico, Deus, eu não tenho nada. É isso. E eu escandalizei a igreja, escandalizei teu nome. Eu não tenho nada. Como é que o Senhor ainda se importa? Sim. É um amor tão grande. Então, assim, pessoas que estão pensando em tirar a vida, saiba que o amor de Deus supera qualquer trauma, Amém. qualquer dor que você tiver. Sim. Amém. O amor de Deus, ele cura. Amém. Verdade. O Espírito Santo, quando ele começa a agir, ninguém pede. A gente sente a presença do Espírito Santo, Sim. Amém. porque ele é lindo. Sim. E eu sou muito grata a Deus por hoje. Amém. Eu não, nem Glória eu a Deus. acreditava mais em mim. Amém. Só que ele sempre acreditou. Sim. E ele foi lá, me tirou do monturo, Sim. me Sim. vestiu em roupas novas, Sim. literalmente. Aleluia. Usou Glória a pessoas. Deus. Amém. Eu hoje. Tem mais. Quando Deus usou pessoas para que eu comprasse roupas femininas, porque eu não tinha nada, ou foram quase 8 anos, eu senti uma pessoa do meu lado. Aí eu disse, eu tô doida. Pode ir pro CAPS. Porque eu tô sentindo que tem uma pessoa do meu lado. Cuida. Aí eu falei isso, e eu acho que fui postando, velho. Esse era um anjo do teu lado. Porque ali era uma batalha travada. Sim. Eu tava comprando roupas para a mulher. Sim. Quem me conhece, sabe que eu sou pedra 90. Sim. Foi difícil, eu teimei com Deus que eu quase morri. Eu tava perto de morrer, ali eu tava da pulsa que eu entreguei, porque não há homem Isso. que peite com Deus e saia vencedor. Deus não conhece a derrota. Sim. Ele é general de guerra. Verdade. Então, quando eu cheguei em casa com essas roupas, que eu botei o pé na calçada da minha casa, o Espírito Santo falou no meu coração, pega tudo e queima. Roupa masculina. Pega tudo que tu tem e queima. Aí minha mãe, não é pra queimar tal roupa que eu comprei agora. Aí eu deixei lá em cima, né? Aí minhas primas disseram, rapaz, tu queima. O Espírito Santo mandou queimar tudo. Eu digo, pois eu vou queimar escondido dela. Porque ela tá brigando, que é nova. Aí eu digo, mas mãe, hoje eu tenho 3 vezes mais. Glória a Deus. Pra Amém. escolher. Tá vendo? Deus levantou, assim, pessoas. E eu sei que Pra foi o agir ajudar. do Espírito É. Santo. Ele preparou cada passo meu. Amém. Isso é a igreja, né? É. Essas roupas é a igreja. É. Né? Quando as pessoas se juntam por lado do outro. Esse é que é o trabalho da igreja. É. O trabalho da igreja, às vezes, ela quer jogar o órfão e a viúva para os empresários, para a prefeitura. Só que o trabalho do órfão e da viúva é da igreja. Cristo deixou essa missão para a E igreja. a fé sem obra é morta. Sim. Não adianta você dizer assim, eu vou orar por você para Deus lhe dar. Sim. E você ter em casa, poder ajudar Sim. e não fazer. E quando foi que você sentiu assim um desejo das roupas, de mudar? Não foi eu. Não estou. Olha, o interessante é isso. Eu não estou aqui Sim. por mim, minha vontade, e eu nem sou assim por minha vontade. O Espírito Santo. Começou a incomodar? 24 horas falava no meu coração. Eu já te curei. Olha. Tu está curada da alma. O trauma de infância está curada. Eu te liberei a cura. E eu sentia que eu estava curada. Sim. Tá esperando o quê para mudar o resto? Porque assim, Deus já sabia que tinha feito. Só que as pessoas ainda julgavam Isso. com as aparências. Sim. E eu ficava adiando. Sim. Não, dá para adiar mais um pouquinho, né? Eu não tenho cabelo. Isso aqui eu coloquei. Aí eu disse, vou começar colocando no cabelo, né? Porque aí Veridiana, eu achei que tu ia esperar uns 5 anos, o cabelo crescer, aí ia mudar uma calça. De repente tu me aparece assim, eu digo, Veridiana, o Espírito Santo falava comigo, é 24 horas. E, por exemplo, as roupas. Enquanto eu não queimei, ele não parou de dizer, queima. Aí eu fui lá, vim Veridiana, me dá um negócio aí que queima. Pra me comprar um negócio aí que queima ligeiro. Ela, o que é? Eu digo, tem que ser agora. O povo falar comigo, não dá pra falar agora. Entendeu?
Entendi. Depois que eu queimei, que o fogo começou, Sentiu paz. o Espírito Santo pronto, Sim. parou de me incomodar nisso. Sim. Bem assim foi as roupas e a aparência. Ele disse, mas eu já te curei. É. Tu está curada. Glória a Deus. Amém. Nenhum psicólogo cura um trauma de infância desse. Verdade. Nenhum aqui na Terra. Não Verdade. tem homem, não tem. Não adianta quererem tirar a glória de Deus. A glória é de Deus. Amém. Foi ele que fez. Isso Sim. mesmo. Foi ele que fez. Sim. Ele fez. Sim. Ele moveu pessoas. Ele foi uma e foi falado, ele falou pra mim, eu vou fazer um reboliço na tua casa. Deus é mistério. Sim. Deus é grande. Quanto mais você fala Deus é grande, Deus é grande, Deus é grande, não é suficiente. Ele fez isso com a samaritana, né? Ele tirou os discípulos para comprar comida, mandou ir na cidade e foi lá buscar a samaritana. Jesus é lindo. Andou quilômetros a pé Lindo. para ir buscar a samaritana. O próprio Cristo. E é isso. Esse é o evangelho de Exato. Cristo. Esse é o O Espírito evangelho Santo. que Jesus veio pregar foi esse. Sim. Amém. Acolher e não aceitar. Sim. Até porque, como é que você tem que primeiro saber por que o fulano tá ferida. Sim. Vamos tentar entender, ao invés de já criticar, Sim. de já Julgar, colocar na cruz. Julgar, Sim. né? Vamos ouvir essa pessoa, acolher, um abraço. Até porque quando a gente lê a palavra, quando a gente vai ver Coríntios lá, Paulo ele deixa escrito, né? Não adianta falar em línguas, Se profetizar. não tiver amor. Se não tiver amor, de nada serve. É o maior Deus dom é de amor. todos. É o maior dom de todos. O maior dom é o amor. O amor pelo próximo. Amor a Deus e amar o próximo como a ti mesmo. E eu quero deixar claro uma coisa. Eu não fui oprimido em nenhum momento pela igreja. Olha, para você continuar vindo aqui, apesar de que eu nem sabia, mas os líderes estavam sofrendo, estavam sendo massacrados. Por me aceitar, simplesmente por me aceitar. Veridiana fez um propósito e foi criticada. Deus tocou no coração dela para fazer um propósito na minha casa e foi criticada por isso. A igreja que me acolheu foi criticada por isso. Então, assim, eu quero dizer que eu não fui. Teve gente que chegou a dizer a mim que era uma cura gay, que era lavagem cerebral. Se você quiser saber o que aconteceu comigo, pergunte a Deus, o véu foi rasgado. Amém. Sim, Livre acesso temos, qualquer um. sim. Pode se ajoelhar e perguntar o porquê. Sim. E tem um hino que diz, quer saber sobre mim, pergunte a Deus. Porque nem eu sei se você disser Cristiano Jaciara, mas como foi? Eu digo, vamos nós dois fazer essa pergunta para Deus? Porque eu também queria saber como é que foi que aconteceu. Começou um reboliço e agora eu tô aqui. Então, assim, Sem explicação, né? Não tem como só o explicar. Espírito Santo, Só é Deus. mistério. É mistério. E Deus falava mistérios para mim no dia que ele disse, tem gente que eu não deixei morrer muito forte. Sim, Ele não deixou morrer sim, para ver com os olhos, você é assim. sim. Agora, o que a pessoa falou, ele não foi me dito. Foi me dito só isso. Isso. E depois que, através da minha vida, ele ia usar a minha vida para envergonhar os que duvidaram do poder dele. Porque isso aqui é poder de Deus e não Sim. vontade de Jaciara. Tá escrito, né? Não, O amém. evangelho é o poder de Deus. Ele É? transforma, Transforma. ele cura. O evangelho. Ele cura. A religião não. A religião só muda o externo. A religião mata. Sim. A religião mata. Amém. Mas o evangelho é transformador. Sim. O evangelho cura. Jesus Cristo cura. Sabe, eu nunca achei que eu teria cura para esse trauma. Sim. E eu tive. Deus, ele me deu essa dádiva Sim. da cura da alma, porque o corpo não se compara com a dor da alma, não. O Sim. trauma de uma criança de 6 anos, Sim. que ela arrasta aquilo uma vida inteira, Sim. que ninguém consegue entender, que sempre Sim. só é criticado. É uma pessoa difícil. Sim. Só sabem dizer isso. Sim. Fulano é uma pessoa difícil. Mas você procurou entender. Por que ela... E Mas só que Deus sabia. Sim.
Mas para ter essa empatia para as pessoas, para ter esse fruto, a pessoa verdadeiramente ela tem que ser, primeiro, eu tenho que ser deixado ser moldado pelo Espírito Santo, para me ter os frutos do Espírito, amabilidade, bondade, mansidão, domínio próprio, para me poder transmitir para o outro. Eu não tenho como mudar o que eu não tenho. Então, pessoas, elas... Não dá para oferecer o que você não tem. Não tem. Então, assim, geralmente as pessoas, elas querem amar quem pode dar algum benefício para elas. Infelizmente. Esse é o homem. Esse é o homem, a natureza do homem. Homem carnal. Exatamente. O espiritual, a Bíblia vai dizer que juntei tesouro no céu e não aqui na terra. E quais são esses tesouros que nós vamos juntar no céu? As almas. É um mendigo que achou onde tem pão e vai falar para os outros mendigos onde tem pão. Eu gosto disso que ele fala sempre. Eu escutei de um amigo que ele falou assim que se Deus tivesse uma profissão aqui na Terra, seria reciclador. Reciclador, eu disse reciclador. Ele disse porque ele pega lixo. Pega do motor. Eu sou prova viva. E faz a reciclagem e bota pra... Todo mundo duvidou de mim. Duvidou. Todo Sim. mundo. As pessoas alguns chegaram a mim pra dizer. Sim. Eu achava que não tinha mais jeito. Sim. Você era muito difícil. Eu disse, então você duvidou, não foi de mim. Interessante, De né? Deus. Foi de Deus. Interessante Mostra porque a eu foto sou dela assim. agora. Pode É mostrar, isso. não pode? Mostrar Pode as fotos aí. mostrar Porque a foto quando antes. a primeira vez que eu te vi vestido de cristiano, eu não sabia que era uma mulher, pensei que era um homem. Era. Olha, Meu Deus. e agora? Meu Deus. Mexendo com madeira, Meu marcenaria. Deus. Era. Pode mostrar todas. Aí, ó. Pode sim. E realmente eu fiquei com traços bem... É porque... Aí, ó. Andava- Gostava dessas andava meias desse divertidas. jeito. Meu Deus. O Outra diabo ele achou pessoa, que tinha né? roubado tua identidade. Ele achou. Ah, eu quero falar uma coisa. Minha filha sofreu muito nesse período. Porque eu cheguei pra ela e disse assim: se você me chamar de mãe, é um desrespeito. Então me chame de Cris, mas não me chame de mãe. Foi uma facada que eu dei na minha filha. Meu Naquele Deus. momento. foi Aí foi bem no comecinho, aí Que tava Tá, muito... tinha então, tomado rosto de nada mulher ainda. ainda, rosto de Não tinha mulher. tomado nada é. ainda. Bem diferente. Tá. Aí já tinha já. Já tá totalmente E diferente. nem era de farmácia. Eu comprava pela internet, não sabia nem a procedência. Tacava Meu no corpo. Deus. Meu Tu Deus. mesmo aplicava? Eu mesmo aplicava, não sabia a procedência. Perigo. Eita, Aí, meu Deus. Mudou mesmo, totalmente. Mudança muito É grande. importante. Aqui, ó, eu tava acabado esse dia. Aí eu tava desgastado, sabe? Psicologicamente. Você vê pelo olho. Não tá com, eu não dormi, não, aí. 3 dias sem dormir. Meu Deus. Batalha, 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 batalha. Sabe, E tem muito mais fotos. É porque só. Essas daí. Sabe, Jaciara, às vezes as pessoas estão tão preocupadas com cadeira acolchoada e com ar-condicionado dentro da igreja, mas não só a pedofilia, né, que você, assim, a tentativa de abuso que você sofreu. Graças a Deus que não completaram, né, só tentaram. Mas que já também... fez um estrago desse. Sim, mas também o número é muito alarmante entre os adultos. Tipo, a cada 10 homens, isso é um estudo, a cada 10 homens, 8 são viciados em pornografia. Isso eu não estou falando da rua, estou falando de dentro da igreja. 8 são viciados em pornografia. Então são números alarmantes, são pessoas que veem o outro como objeto sexual. Ainda de ter o doente, que é pedófilo, ainda tem o outro doente que vê o outro como objeto sexual. Exatamente. E é isso que a gente tem que se preocupar. São isso que a gente tem para a estrutura familiar. Porque uma vez uma criança abusada, acabou a vida dela ali. Acaba. Eu sou prova viva disso. Você teve a tentativa e A tentativa já quase acaba com a minha vida. imagina uma pessoa que conclui. Imagina. Mas assim, é como eu disse, vou repetir. Não existe trauma, Sim, dor. sim. Eu tô pensando em tirar minha vida, Sim. não. Para um pouco e pensa Sim. no amor de Deus. Sim. Porque Ele nos ama incondicional. Sim. É incondicional. Isso. A gente nem tem nada para oferecer a Ele.
Isso. Nem somos merecedores. Não, Não somos. Não. Mas ele, ainda assim, nos ama. Sim. Tanto amor que deu o filho unigênito. É isso mesmo. Né? E assim, o que ele fez na minha vida, eu não esperava, não. Eu tô até agora, que eu tô processando. Dá um tô, sonho. Tá caindo, né? E eu vou dizer, eu vi uma frase que dizia assim, Deus vai fazer você sorrir de novo. Aí eu pensei, essa frase nunca vai acontecer comigo. E aconteceu. Glória a Deus. Porque hoje eu consigo sorrir sem amarras. Porque Sim. antes até isso, eu prendia meu corpo. Então eu me machucava. Uhum. Eu era uma pessoa muito fechada. Sim. Assim, muito mal encarada pro mundo. Sim. Isso. A minha família inteira. Sim. E aí depois, quando Jesus chega, não fica. Muda, né? Não, Muda tudo, todo né? ambiente que é. Então, assim, eu tô muito grata a Deus. Glória a Deus. A honra e a glória é Glória a toda Deus. para Ele. Amém. Sim. Estou muito grata a Deus. Ainda erro os pronomes, mas não é por querer voltar, Sim. não. Não. É porque foram quase 8 anos. Sim. Então, assim, é um negócio que aconteceu assim. Eu Assim, sei. o trabalhar e a cura, ela vem de tempos. Certo. Mas a aparência mudar foi assim. Sim. Porque o Espírito Santo tava falando, meu. Já curei, você tá curada. Sim. Amém. Olha, só quem recebe a cura da alma, de uma dor, de um trauma, é que vai me entender. Sim. Como é Ser livre, né? Sim. libertador. Libertador. Até respirar, você respira diferente. Sim. Sabe, você consegue andar de cabeça erguida. É como Isso. uma prima falou pra mim hoje, tu andava de cabisbaixo. Era um fardo que você Tu carregava. tinha uma né? sombra no olhar, assim, Sim. Eu carregava muita dor. Minha filha, Sim. num dia que estávamos cantando, ela me abraçou, colocou a mão aqui no meu peito, começou a chorar. Como ela é batizada com o Espírito Santo, eu achei que ela ia falar em línguas. Sim. Mas ela só chorava. Aí, quando terminou o hino, eu continuei cantando, porque eu achei que ela ia falar em línguas. Sim. Ela disse, eu vi seu coração. Ele estava todo roxo, assim, machucado. Na frente, tinha só um pouquinho. Ela desenhou até, eu te mostrei. Meu Deus. Ela desenhou o coração como ela viu. Ela disse que não aguentou sentir a dor que eu sinto. Meu Que eu sentia. Deus. Sim. E Deus curou. Deus simplesmente chegou. Amém. O céu abriu, se moveu na minha casa, tá se movendo, ainda estou no processo Sim. de Sim. eu tô me acostumando com essa situação, porque é tudo muito novo. Sim. Eu nunca imaginei, nunca. Assim, eu tinha aquele negócio assim na minha cabeça. Deus não vai deixar eu fazer o que eu quero. Mas eu não achei que ele ia chegar tão rápido. Sim. Como Eu chegou, achei. né? Eu achei. E aí ele chegou e frustrou os meus planos, que eram planos maléficos para mim. Sim. Minha filha, ela se sentia órfã de mãe. Quando ela me viu assim, meu Deus, ela fica parada bem assim, olhando para mim. A senhora é muito linda. Posso chamar de senhora? Eu digo, posso chamar de mãe? Eu digo, mas eu sou sua mãe. Aí ela, mas não podia. Eu ficava muito. Meu Deus. A minha mãe minha mãe sofreu muito. Minha mãe passou por uma situação que foi o seguinte, ela tem um quadro meu, eu com 15 anos, e aí ela deixava lá fora, eu dizia, lá na sala. Eu dizia, olha, muito revoltada, eu cheguei nesse dia, ela tava sem paciência. Eu disse, ó, se a senhora gosta de mim, se a senhora quer que eu continue chamando a senhora de mãe, se a senhora quer que eu não vá embora daqui, tira esse quadro e jogue fora. Porque as pessoas chegam aqui e ficam perguntando quem é e eu tô sendo envergonhado. Meu Deus. Ela pegou bem quietinha, caladinha. Eu nem percebi. Quando eu olhei, eu procurei o quadro. Ela tinha escondido. Depois que ela me viu assim, chorou tanto, foi lá, botou o quadro em destaque. Na hora que você entra na porta, já tá minha cara. Já tá minha cara já na porta. Então assim, eu feri muito ela, feri muito minha filha. Sim. Porque eu dizia pra ela, eu dizia, não me chame de mãe porque você me envergonha. Sim.
E ela pensava, eu queria só ter uma mãe. Mas ela tinha medo de me magoar. Sim. Aí ela guardava pra ela. Hoje ela não tem mais a tristeza no olhar. Glória a Hoje ela Deus. tem aquele brilho. Sim. Amém. Então foi uma cura que desencadeou Outras e outras outras curas e e outras, vai- né? e Deus só De- continua agindo. De Sim. toda a casa, Deus toda a continua família, agindo. né? Ele continua agindo. E terá mais capítulos dessa Sim, história. não é nem por Isso. força, nem por violência, mas a ação do Espírito, né? É o Espírito Santo. Vai ter É. a continuidade, né? Agora com Elisa, né? É. Trazer Veridiana também, É. para poder contar também. Veridiana sofreu. Eu tava brincando com ela hoje, eu digo, acho que Jota tem hora que para e pensa, meu Deus, meu galardão tem que ser grande, porque Jaciara foi a pior ovelha que eu já tive na minha vida. Eita, ovelha que deu trabalho. Nada. Eu falando com ela e ela dava risada. Eita. Eu lembro de uma cena que quando teve uma tentativa de suicídio, que foi a única vez que eu deixei eles lá só, e fui pro monte, e eu tava lá no monte, e tava bem distante, Lembro desse dia. e que ela me ligou, era 4 horas da manhã, eu fiquei desesperado, digo, meu Deus, o que é que eu faço? Se eu for, não dá tempo pra eu Não dá chegar tempo lá. de chegar. Aí como eu tava em cima do monte, eu digo, vamos orar, e eu não creio que o Senhor, ele começou algo que vai, porque ele disse que quando ele coloca a mão em algo, ele é fiel para terminar. Não, Senhor, não creio nisso não. E assim, o Senhor, ele tem feito. E o nome dele vai ser glorificado. Não é sobre Amém. nós, né? Não. Não é sobre isso. nós. Não. Se não fosse Não é nós, glória ele teria humana. colocado outros lá para atingir você. Porque ele é assim. Quando Deus trabalha como ele quer, ele não tem fórmula. Sim, Isso. Entendeu? Ele trabalha da maneira que ele e tudo aprova. para honrar, glorificar o nome dele. Tudo para honra Só e que glória do nós nome de precisamos, Jesus. assim, pelo menos mostrar para as pessoas que estão acostumadas com a religião que existe sim um movimento do Espírito, um evangelho que cura, que Genuíno. sara. Genuíno. Sim, mas precisa de uma renúncia do homem, precisa de uma fidelidade dos homens a Deus. Porque já não existe mais isso. As pessoas estão acostumadas a ir para um show. Estão acostumadas, né? Então, assim, que elas possam entender que o evangelho... Mas Deus é o controle. Ele ainda tem Sim, Elias na sim, terra. Isso. Ele ainda tem aí Isaías que diz, eis-me aqui. Isso. Apesar de mesmo. que a religiosidade tem cegado. Sim, isso. Tem cegado. E a gente não culpa eles. A gente não culpa as pessoas. A gente não... A nossa luta não é contra a carne. Não. É contra a carne. São espíritos em potestade. A gente não pode sair denegrindo o nome igreja, porque a igreja ela tem um noivo. Exato. Amém. A Bíblia diz que esse noivo vai vir buscar essa noiva. Ele é apaixonado por essa noiva. Ele deu a vida por ela. É. Então que nós possamos verdadeiramente sermos igreja e ajudarmos outros Amém. a encontrar com esse Cristo ao qual nós conhecemos. Que Deus Amém. levante mais pessoas, né? Sim, para multiplicar. Para multiplicar. Que entendam o verdadeiro significado do evangelho. Isso. Você vê que é família, né? Você vê que o seu trauma atingia sua filha, atingia sua mãe. E quantos outros não saí tem? Toda Glória? casa, né? Um machucado machuca. Sim. Machuca o Um outro. curado cura, um ferido vai sair sangrando nos outros. Né? A importância de você ser. Né? Que acontece com o Naamã. Naamã ali, quando ele botava a farda, ele era um general, ele era respeitadíssimo de frente do exército. Mas quando ele chegava em casa, que ele tirava-se de espia, ele era um leproso. Os soldados Isso. estavam acostumados a conviver com o general. General. A esposa dormia com um leproso. Só que, por graça e misericórdia, ele vai a uma guerra e traz uma menina para casa dele, com despojo de guerra ali. E aquela menina, ela conhecia o Deus de Israel. E ela vai dizer, ó, lá na minha terra tem um profeta. Que se você for lá, você vai ser curado. Então é sobre isso. Sobre o poder de Deus. Sobre o evangelho. Sobre a ação do Espírito. E soube nunca esquecer de glorificar Sim. o seu isso. santo nome. Sim. Isso mesmo. É isso. É isso. É isso. Nós fomos criados para isso. Nossa respiração glorifica o nome dele. Todo ser que vive louve ao Senhor. A nossa respiração, ela já Agora glorifica não é o nome como- dele. Isso. A glória é toda de Deus. Sim, a glória é dele. Eu não divido essa glória com ninguém. Eu não divide. Deus é lindo. Amém. O que ele vem fazendo na minha vida. E Eu não tenho Cristo. palavras para expressar. Sim. Isso. Por mais que eu tente. Sim. E que você, assim, cada vez mais você aumenta esse amor Permaneça. e viste a sua identidade celestial de escolhida do Senhor.
Não para para escutar crítica de homem, não para para escutar ninguém, no sentido de que tentar te parar, porque é o Espírito que tem que conduzir. A Bíblia vai dizer que aqueles que são guiados pelo Espírito que são os filhos de Deus. Isso. Segue, cumpre teu propósito aqui na terra, atinge mais vidas. Pessoas precisam desse testemunho Isso. para glorificar o nome dele. Pessoas precisam ser libertas. Tem outras Curadas, pessoas vestidas né? de cristiano que sofreram as mesmas coisas ou piores. É sobre Tem isso. muita gente que tenta o suicídio e ninguém nem pergunta por quê. Sim, Diz que é pra palco. sim, sim, Ah, fulano quer palco. sim, É um absurdo. sim, A pessoa já tá ferida e você chega sim. não pra ajudar, mas pra Criticar, derrubar. né? Machucar. Mais outra rasteira. Sim, e quantos outros que não vão ter a mesma sorte de tentar e ser salvo, como você foi várias vezes? Eu perdi as Tem contas. Quantos se foram, Quantos né? já se foram, e quantos a gente vai perder mais? Eu perdi um primo há pouco tempo. Meu Deus. Depressão Sim, sim. Porque o diabo, ele luta na mente. na mente. As regiões celestiais, ele tenta entrar para poder destruir. Ele vai tentar destruir a mente da pessoa. Por isso que é tão importante. Quando você tomou o passo de você ir escutar a palavra, a Bíblia vai dizer que vós está limpo pelas palavras que vos tenham falado. A palavra começou a fazer palavra junto com o Espírito, começou a fazer uma obra aí dentro. Isso. Um mover muito grande. Sim. Porque essa é a palavra do Senhor. Ela jamais volta vazia. É viva. Ela é E viva e eficaz. eficaz. Sim. Mais afiada do que uma espada de 2 gumes. Isso. Ela vai até na divisão da alma e do espírito. Apta para discernir juntas. E medulas. E sim, Isso. Estamos aqui falando do único Deus. esse é sobre isso. Verdadeiro. Sim. E vivo. E vivo. Sim, E que mostra sim, que continua agindo na terra. sim. Com milagres e maravilhas. Isso. Que Deus ele possa levantar homens e mulheres que, assim como Ezequiel foi naquele vale de ossos secos em visão, que eles não queiram enterrar os ossos, porque os ossos não são deles. Exatamente. Os ossos têm dono. Se os ossos não forem enterrados, é porque os ossos ainda seriam usados. A última palavra quem dá é Deus, não o homem. Sim. Isso mesmo. Então precisa de homens assim, mulheres assim, que possam ver o outro, assim como Deus enxerga, com Exato. olhar profético. Até porque a Bíblia fala, sedes meus imitadores. Sim, Isso. sim, sim. Então, para ser imitador dele, tem que saber que ele nunca açoitou, Não, nem saiu crucificando ninguém. Ele Não. foi crucificado. não. O que ele fez foi acolher. Isso. Quem se chegava a ele, ele Sim. acolhia. Sim, Então, eu acredito que é isso que a gente tem que, quando diz ser imitadores de Cristo, sim. é uma das lições. Ele é especialista em improvável. Isso. Sim, ele falou isso. Ele Foi. falou para mim, a minha glória. Nesse dia, a gente tava totalmente perdido. Ele disse, a minha glória se manifestará entre os improváveis. Foi mesmo. Amém. Ele dia, né, testemunha. Sim. Esse mesmo. dia. Tá vendo? É sobre isso. Vamos Os improváveis. tá orando, né? Pra gente dar Amém. continuidade no próximo, né? Vai ter outro que a gente vai trazer a Elisa, vai trazer a Veridiana, para poder dar continuidade, que o testemunho é muito grande. É, Com certeza eu esqueci algumas Se coisas. deixar, Sim. depois você vai fazer a reciclagem. Se deixar, a gente vai virar à noite aqui até madrugada. não. Falar de Deus é, muito É bom. muito bom. Vira vigília, né? Vira vigília. Amém? Deixa ela dar, né? Fala alguma mensagem que ela Deixa queira deixar uma no mensagem coração, algum para as versículo. pessoas que... Sim. Para as Nossa, Deus. pessoas. É assim. O que eu quero dizer no fim dessa conversa é que eu estou certo Sim. do Deus que eu sirvo, certa do Sim. Deus que eu sirvo, ele é tremendo. Não há causa impossível. Se você acha que para sua vida a causa é impossível, não há. Não há. Sim. Para Deus nada é impossível. Eu estou perplexa Sim. ainda com tudo isso. E se tentar também que eu explique direito, eu também não vou conseguir.
Mas eu quero, é para honra e glória do nome de Jesus. E dizer Amém. que não desiste da sua vida, não desista dos seus filhos, não desista da sua família, não desista de você por nada, independente. Ah, mas essa situação... Não há nada impossível para Deus. E Ele age. Ele continua nos dias atuais agindo. E assim, eu tô tão grata porque o Espírito Santo fala no meu coração do que eu vou viver. Amém. E eu não mereço. Então, assim, é o amor de Deus. Isso. Que a gente tenhamos essa consciência de que ainda que você tenha sido rejeitado ou rejeitada, Deus nunca vai lhe rejeitar. Amém. E a glória dele, a glória é só dele, de mais ninguém. Amém. Glória a Deus. E é isso, eu estou muito Glória grata a Deus. a Deus por Amém. até aqui. Eu sei que vai virar muitos capítulos a mais. Amém. Em Porque o nome Espírito de Jesus. Santo é perfeito. Amém. Nós Amém. cremos. Fazer oração? Amém? Faça. Pode fazer. Faça. Vamos fechar os nossos olhos? Soberano Deus, eterno Pai, Senhor, em nome de Jesus, nós queremos agradecer por esse momento, por estarmos aqui reunidos, falando, glorificando, exaltando teu santo nome. Senhor, obrigada, Pai, por ter conseguido chegar até aqui, porque as lutas foram grandes, as batalhas foram grandes até chegarmos aqui. Então, que essa noite, Pai, nos revista, que esse testemunho possa ter entrado em vários lares, em várias famílias, em casa, Senhor, que possa, Pai, dar força e coragem, Pai, e que o Senhor possa estar mudando a história de muitos, assim como o Senhor mudou a história de Jaciara. Então, que essa noite, Espírito Santo de Deus, continua tocando, continua fazendo, Pai, aquilo que o Senhor tem para fazer nas vidas, nas famílias, Pai. Em nome de Jesus, nós agradecemos por tudo. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. E é Glória a isso. Deus. Está encerrado. Amém.